Vamos lá, irmãos, Apocalipse capítulo 16. Vamos lembrar aonde que nós paramos, né? Nós paramos no capítulo 15, que já era uma prévia do que iria acontecer. Já estava numa espécie de convocação, de chamado, de que iria vir as 7 taças da ira de Deus ou da cólera do Senhor, né? Eu gostaria que os irmãos não se esquecessem que nós temos aqui o chat também. Vocês podem escrever, né? A nossa irmã escreveu que estava sem som, mas acho que eu já arrumei, né? A falta de som já foi arrumado. Depois, se alguém quiser deixar alguma pergunta, alguma opinião, coloca lá no chat. No final eu dou uma olhada, tá? Então, pode usar também. Eu vou começar então aqui compartilhando a tela. É essa daqui, tá? Ok, né? Acho que já apareceu agora para os irmãos a tela aí de compartilhamento do Apocalipse capítulo 16. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Irmãos, eu estou usando hoje outro computador, tá bom? Então, eu usava um computador, mas agora eu estou usando um outro aqui que não tem a mesma qualidade do que eu usava antes. Então, se surgir alguma dificuldade aqui, pode ser por isso, tá? Mas vamos lá. Então, nós estamos aqui no capítulo 16. Vamos começar pela leitura deste capítulo. Esse capítulo todo contém as 7 taças da ira de Deus, ok? Nós já vimos o quê? Os 7 selos e vimos depois as 7 trombetas, né? Então, 7 selos e 7 trombetas. Os irmãos se lembram que houve interlúdios entre esses eventos, né? Então, quando nós lemos os selos, eles não vão na sequência até o fim. Tem um capítulo lá que dá uma pausa, conta alguma coisa e volta para falar dos últimos selos. As trombetas foi a mesma coisa, né? Não pegou a sequência toda, também houve uma pausa. Mas agora, nos 7 cálices, ou as 7 taças da ira de Deus, não haverá interlúdio. Pelo contrário, nós vamos até o fim, esse capítulo todo. Por quê? Porque agora já fecha o ciclo, né? Então, nós vamos ter o último ciclo de 7. Então, 7 selos, 7 trombetas e os 7 cálices ou 7 taças da ira de Deus. Como eu tenho falado para os irmãos, aquele esforço mental seu de tentar visualizar o que está sendo dito, né? Então, vou fazer a leitura aqui. Os irmãos tentam visualizar o que está sendo dito aqui nessa leitura do capítulo 16. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Só para lembrar, já que a última aula tem já um mês, né? O capítulo 15, ele terminou dizendo que foi visto no céu o santuário e ele se encheu de fumaça e ninguém podia entrar até que se cumprisse as 7 taças da ira de Deus. Esse foi o último versículo que nós lemos, lá no Apocalipse 15, o capítulo anterior. Então, se no capítulo 15, o último versículo, né, os últimos versículos, está sendo dito que no santuário ninguém mais podia entrar, e aqui a gente lê no primeiro versículo que uma voz saiu do santuário, então a gente já sabe quem está falando. Quem está falando é Deus, né? Porque ninguém mais poderia entrar dentro do santuário até se cumprisse as 7 taças da ira de Deus. Então, essa voz que está falando é a voz do próprio Deus. Tá? E a voz dá a ordem: ide e derramai pela terra as 7 taças da ira de Deus. A ideia de derramar, eu já estou explicando, né? Eu falei que eu só iria ler, mas a ideia de derramar é como se fosse o juízo completo, agora sem nenhuma reserva, né? Sabe, quando alguém derrama um líquido completamente, então você vira o copo, vira a taça, né? Virou, caiu todo o conteúdo foi tirado, foi esvaziado,
né? Então, se a palavra bíblica fosse, né, igual está escrito em Jeremias, agora eu estou lendo o livro de Jeremias, né, pessoalmente, tem uma passagem lá em Jeremias que Deus fala para Jeremias: Jeremias, dá a beber às nações da taça da ira de Deus. Mas quando fala que é para dar de beber, a gente não tem ideia se bebeu tudo ou não, né? Agora, quando fala derrama, é como se fosse o juízo completo. Você virou a taça, caiu todo o conteúdo. Então, por isso que agora não haverá mais interlúdios. Agora é como se fosse o juízo total e completo. Quando nós lemos os selos, e principalmente nas trombetas, muitas vezes estava escrito que uma terça parte foi afetada, né? Uma terça parte dos animais, ou do sol, ou das águas. Agora não haverá mais uma terça parte. Agora é algo muito completo. Então agora vamos ler na sequência, né, essas 7 taças da ira de Deus. Versículo 2, vamos lá então a primeira taça. Tá? Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. Consegue visualizar isso, irmãos? Na sua cabeça, você consegue ver um anjo voando pelo céu e derramando uma taça, né, com algum líquido sobre o planeta Terra? Né? Então é isso que está acontecendo, é isso que ele está vendo. João está vendo isso. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens, que homens são esses? Portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Né? Então, cuidado aqui, o texto já está falando quem é afetado. Né? São aqueles que têm a marca da besta e adoram a sua imagem. Né? Versículo 3. Derramou o segundo a sua taça no mar. Então, a primeira taça foi aonde? Na terra. A segunda taça é no mar. Derramou o segundo anjo a sua taça no mar, e este, o mar, se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Olha que interessante aqui, ó. Morreu todo ser vivente que havia no mar. Versículo 4. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas, dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgastes estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. Versículo 7. Ouvi do altar que se dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Agora a quarta taça, versículo 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. Consegue visualizar, irmãos? Um anjo voando até o sol e virando uma taça em cima do sol? É isso que está acontecendo, né? Derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Versículo 7. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta. Então, lembra da besta? A besta que tem um governo mundial, trono da besta que a sede do governo da besta, a sede do governo do anticristo, tá bom? Então derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Agora o sexto anjo, hein? Verso 12. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Então, vi sair, olha o João, como ele vê as coisas, irmãos, né? João aqui nessa visão, ele vê o mar, vê os rios, vê o sol,
É como se fosse algo com muita velocidade, né? João, é como se ele estivesse conseguindo ver vários lugares numa sequência de eventos, como se fosse uma tela de televisão, alguma coisa do tipo, né? Agora ele está vendo o quê? Ele vê os três, aquela trindade maligna. Olha quem ele vê, né? Verso 13. Então vi sair da boca do dragão. Quem é o dragão? O diabo. Lembram disso? Da boca da besta. Quem que é a besta? O anticristo. E da boca do falso profeta. Quem é o falso profeta? A segunda besta. 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, saíram da boca destes 3. Né? Verso 14. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Versículo 15. Agora tem um parênteses. Olha aqui, nessa tradução foi colocado um parênteses, como se fosse, olha, alerta, hein? Lembrem-se disso. Verso 15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Fecha o parênteses, versículo 16. Então se ajuntaram no lugar em que em hebraico se chama Armagedon. Armagedon. Então, quem se ajuntou lá no lugar do Armagedon? Os reis da terra e exércitos que atravessaram o rio Eufrates. Nós vamos falar disso depois, tá? Verso 17. Chegamos na última taça, né? Estamos chegando aqui no final da história. 7ª taça. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar e saiu grande voz do santuário. Como que começa? Lá o primeiro versículo, uma voz sai do santuário. E agora, novamente, uma voz sai do santuário. Né? E saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo, feito está, ou está consumado. Né? Feito está consumado. Verso 18. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Verso 19. E a grande cidade se dividiu em 3 partes. Qual é a grande cidade aqui? A grande cidade é a sede do governo do anticristo. Bom, que é a chamada Babilônia ou a Nova Roma, não sabemos identificar especificamente, né? Mas essa grande cidade é a cidade onde estava o trono da besta, tá? Então, verso 19, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. Então, veja, a grande cidade, ela vai se dividir, vai cair, mas as outras cidades do mundo também são afetadas. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, é o nome simbólico aqui para a sede do governo do anticristo, tá? Para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Só uma curiosidade, este versículo ele é muito parecido com o último selo, né? Do Apocalipse, lá no capítulo 6, quando é aberto o último selo, o céu se desenrola e as montanhas, as ilhas e os montes meio que se desfazem, como se eles se derretessem, né? É muito parecido. Verso 21, também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, como de pedras, que pesava cerca de 1 talento. Se eu esquecer, irmãos, eu já adianto para os irmãos, 1 talento é uma medida de peso, né, que tem uma grande variedade. Ela pode significar 20 quilos ou 30 quilos. Tá? O talento grego era 20 quilos, equivalente, o talento romano era equivalente a 30 quilos. O grego 20, o romano 30. Parece que o hebreu era um pouco mais, mas é uma medida de peso. Tá? Vocês já viram granizo? Lembra a última vez que... Qual foi a última vez que vocês viram granizo? Chuva, né? Que cai aquelas pedrinhas do céu. Imagina uma pedra de 30 quilos caindo, hein? Uma pedra de 20, 30 quilos caindo, né? Eu não quero estar na rua nessa hora, não, hein? E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo
grande. Né? E aí acabamos o capítulo 16. Agora vamos lá. Na introdução, eu quero lembrar os irmãos do seguinte, né? Nós temos aqui um paralelo muito interessante com o livro do Êxodo, as 10 pragas do Egito, e temos um paralelo também muito interessante com as 7 trombetas. Tá? O Apocalipse, isso eu disse na aula passada, tá? O Apocalipse, ele tem muita afinidade com o livro de Gênesis e com o livro de Êxodo. Tá? O Apocalipse, ele tem referências de várias passagens da Bíblia, né? Nós já vemos referências de Zacarias, de Malaquias, de Isaías, de Ezequias, de Joel, né? Tem muitas referências. Mas, com o livro de Gênesis e de Êxodo, existe uma proximidade que parece que é até maior, né? E nós temos aqui uma semelhança, né, não na ordem, na sequência, mas nos eventos em si, nós temos muitas semelhanças entre essas pragas que vêm das 7 taças da ira de Deus e algumas das 10 pragas sobre o Egito. Então, existem algumas semelhanças que nós vamos ver. E também existe um paralelo muito interessante com as 7 trombetas. Valendo lembrar também que o próprio símbolo trombeta e cálice, ele carrega uma imagem muito forte. Né? A trombeta é como se fosse um anúncio. Lembra que eu falei disso na aula passada? Trombeta é um anúncio, é como se fosse um toque, um sinal, uma sirene que toca. Né? Então, quando a gente lê das trombetas de Deus, é como se Deus estivesse dando um alerta para a humanidade. Né? Mas quando fala do cálice que é derramado, já não é mais a ideia de um sinal, já é a ideia de algo sendo consumado. É como se algo estivesse acontecendo. Lembra daquele versículo que diz que não pode chorar sobre o leite derramado? Não, não é versículo, tá, irmãos? Eu estou brincando, né? Eu fiquei com medo de alguém falar, eu lembro do versículo. Não é versículo, né? Mas vocês se lembram do ditado popular, né? Não adianta chorar sobre o leite derramado. Então, né? Não adianta chorar sobre a taça da ira de Deus derramada também, né? Então, quando a taça é derramada, o conteúdo já caiu, já virou, já foi lançado. Então, agora já não tem mais o que fazer. Mas a trombeta é um toque de alerta. Então, nós temos uma ideia como se a trombeta é um alerta, né? Mas agora nós temos algo em consumação, acontecendo. Tá? Agora vamos pensar aqui nos paralelos que eu anotei para os irmãos. Tá? É claro que, como sempre, né, vale reforçar que no final da aula eu envio para os irmãos aqui o PDF. Então, aquilo que você não conseguir ler aqui da tela, mas eu vou enviar para você depois, aí você consegue encontrar as referências. Tá? Lemos as 7 pragas de Deus, ok? Nós acabamos de ler. Vocês decoraram todas? Já lembram de todas? Né? Então, se fosse agora na sala de aula, eu iria dizer assim, irmão, qual que é a 4ª praga? Qual que é brincadeira, né? Nós acabamos de ler, é claro que ninguém decorou, mas você provavelmente está com uma Bíblia aí do seu lado, é sempre bom deixar a Bíblia do lado para você comparar. Só toma cuidado para durante a explicação, né, você não se empolgar e começar a ler referências e tal e não prestar atenção aqui na aula, né? Mas você deve estar com a Bíblia aí do lado, você pode fazer rápidas comparações, né? Então nós temos aqui, ó, a primeira taça, ela provoca dores nas pessoas, né? Ela é paralela com aquela praga do Egito que também provocava úlceras. Nós lemos que as pessoas sentem, elas recebem úlceras. E tem uma das pragas do Egito que acontece a mesma coisa, as pessoas ficam com o corpo cheio de úlceras também. Então nós temos esse primeiro paralelo. Né? A ideia não é a sequência, tá? Não é que está na mesma sequência das pragas do Egito. É que são os eventos, tá? Eles têm correspondentes. A terceira praga diz que as águas do rio e das fontes, elas se transformam em sangue. Uma das pragas lá do Êxodo, também houve a transformação da água do rio Nilo e das fontes de água em sangue. Lembram disso? É parecido. Nós temos uma terceira semelhança, a 5ª taça. Na 5ª taça, né, nós lemos que acontece trevas. Né? A 5ª taça diz que o reino da besta ficou em trevas. E nós temos uma das pragas do Egito que por 3 dias
todo o povo do Egito ficou em trevas e não conseguia enxergar nada, com exceção do povo de Deus que tinha luz, né? Mas o povo do Egito ficou em trevas, e nós lemos aqui que o reino da besta vai ficar em trevas também. Nós temos a sexta taça que diz que o rio Eufrates secou. Calma aí, lá no Egito não tem rio Eufrates seco, mas tem um paralelo aqui interessante. A uma das pragas lá do Egito houve as rãs. As rãs, elas subiram do rio Nilo e encheram o Egito. E nós temos aqui os 3 espíritos malignos, eles têm aparência de rã, né? Então essa seria uma quarta semelhança. E nós temos uma última semelhança, que é justamente a última praga, que diz que chove do céu granizo. Só que esse daqui é bem enorme, né? Nós temos pedras aí pesando cerca de 20 a 30 quilos. E lá no Egito também teve uma chuva de granizo, como uma das pragas sobre o Egito. Nós temos que lembrar que no Êxodo, né, essas pragas estão acontecendo e Deus está confrontando o faraó, né? Então o faraó é um tipo de anticristo. Então ele tipifica o anticristo. Assim como o faraó perseguiu o povo de Deus, o anticristo também persegue os santos que nós lemos, né? Então, da mesma forma, existem esses paralelos. Então, o livro do Êxodo e o livro de Gênesis, eles têm um grande paralelo com o Apocalipse, e não poderia ser diferente, né? O Gênesis, ele começa com um mundo perfeito, onde tudo era muito bom, e o pecado entra no mundo e vem destruindo tudo, não é isso? Como que nós temos o Apocalipse? O último livro da Bíblia mostra um mundo em que o pecado atinge o seu ápice. Nós temos um mundo todo em corrupção, cheio de blasfemos, mas ele vai terminar com a recriação de novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Aquilo que um dia foi tudo muito bom, Deus vai devolver e vai refazer novos céus e nova terra. Então, o paralelo está aí, né? Aquela realidade de Gênesis 1 e 2 será retomada no Apocalipse 21 e 22. E nós temos os paralelos também do sofrimento do povo de Deus, do faraó, e nós temos aqui também esses paralelos. Nós falamos na aula passada, lembra, do cântico de Moisés, né? Diante do grande mar, e nós falamos do cântico de Moisés depois da travessia do Mar Vermelho. Então nós temos aí vários paralelos com Êxodo e Gênesis. Mas agora a comparação com as 7 trombetas e as 7 taças. Os irmãos lembram de cor as 7 trombetas? Todo mundo lembra aí de cor? Se não lembra, não faz mal, né? Por isso que está tudo anotado aqui. Eu também não lembro, tá bom, irmãos? Por isso que está aqui as referências, os versículos, tá bom? Por isso que é estudo, tá bom? É estudo. Nós estamos vendo aqui semelhanças. Então vamos ver aqui, ó. A primeira trombeta, ela atingiu a terra. A primeira taça também atinge a terra. A segunda trombeta atingiu o mar. A segunda taça também atingiu o mar. Estou colocando aqui as referências, tá? Capítulo e versículo. Depois os irmãos olham. A terceira trombeta, ela atingiu os rios e as fontes de águas. A terceira taça também. A quarta trombeta, ela atingiu Sol, Lua e Estrela. E a quarta taça também, só que aqui tem uma diferença, né? Na sétima trombeta, diminuiu a luz do Sol, da Lua e das estrelas. Na quarta taça, aumenta a luz do Sol, porque os homens se queimam. Mas é o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo objeto que é atingido, tá? A quinta trombeta, ela fala da abertura do poço do abismo. E não se esqueça que o abismo é da onde sai a besta. No Apocalipse 11, a besta é chamada de besta que saiu do abismo. Tá? E na quinta taça, nós temos o trono da besta que fica em trevas. Então existe um paralelo. Esse paralelo não é muito evidente, mas ele também existe, tá? Esse paralelo é um pouco mais forçado. Ele não é explícito, ele é implícito, mas ele está ali. Nós temos um sexto paralelo, que é a sexta taça fala do rio Eufrates. E a sexta trombeta também. Só que tem uma diferença, né? Na sexta trombeta, 4 demônios que estão amarrados no rio Eufrates são libertos.
e aí eles trazem um exército maligno sobre a terra. Nas 7 taças, o rio Eufrates é seco para passar um grande exército. Então, o rio Eufrates está presente nos 2. E nós temos a última trombeta falando de relâmpagos e granizo, e nós temos na 7ª taça também, né? Por isso que, como eu disse, irmãos, eu tenho muito temor quando eu trato do Apocalipse, né? Eu não quero dar para vocês a verdade última, falar essa é a verdade. Nós temos várias linhas de interpretação, eu vou apresentando aqui aquilo que eu sei dizer para os irmãos, olha, isso dá para confiar, que dá para ter 100% de certeza que é verdade. Eu falo. Aquilo que é uma sugestão de teólogos, eu também falo. O que a maioria não faz, tá? A maioria dos pregadores de Apocalipse, eles pregam um ponto de vista e dizem que aquele ponto de vista é a verdade e acabou, né? Eu conheço poucos que têm a coragem de falar, olha, existem diferentes pontos de vista. O pastor Luiz Saião, que é da Igreja Batista, ele é um dos poucos que fazem isso. Ele costuma apresentar e dizer que existem pontos de vista, mas ele defende um, assim como eu também, em alguns momentos vou defender um também, né? Por que eu estou falando isso? Porque eu quero relembrar uma das perspectivas que eu acho coerente, tá? Tem uma perspectiva que diz que os selos, as trombetas e os cálices é como se eles repetissem o mesmo evento, só que de modo mais intenso ou como se fosse visto de outro ângulo, né? Isso é uma perspectiva que alguns teólogos têm, inclusive eu já falei para os irmãos que eu estudava, eu fazia uma pós-graduação em literatura apocalíptica, e um dos nossos professores, ele dizia essa mesma ideia, tá? Mas não é só porque ele diz, eu acho que tem coerência, porque lembra do último selo? No último selo o céu e a terra já passou, se dissolveu, as montanhas se desmancharam, não tinha mais como continuar a história, né? E aqui repete a mesma coisa, então eu acho que tem muita coerência essa perspectiva, tá? De como se fosse os eventos sendo recontados de modo mais intenso. Só que existem teólogos que entendem que não, né? Que vai acontecer tudo numa sequência e que só vai se intensificando. Então, existem as duas possibilidades. Mas eu repito, né? Sempre que chega no final do selo ou das trombetas, parece que não tem mais condições do mundo continuar existindo, né? Porque as estrelas caem do céu, atingem a terra se desmancha, se desfaz, né? Então, são perspectivas que nós temos, tá bom? Mas como eu tenho dito, né, vamos ficar atento, vamos conhecer todas essas linhas de pensamento e vamos com oração, pedindo iluminação de Deus, buscando aquilo que o Senhor nos mostra como mais coerente. Mas eu quero mostrar para os irmãos aqui mais alguns paralelos das taças com as trombetas, tá? A diferença básica vai estar na intensidade, tá bom? A diferença básica está mais na intensidade. Enquanto nas trombetas uma porção é atingida, nas taças é a totalidade. Muitas das trombetas está escrito que 1/3 da terra é atingido, ou 1/3 da erva verde, ou 1/3 dos animais, ou 1/3 dos rios, ou 1/3 do mar. Agora é sempre na totalidade, né? É como se mostrasse agora um juízo intenso, mais intenso de Deus, tá? Vamos lá. Então vamos ver aqui alguns paralelos, tá? Na cena da primeira trombeta, a terra é afetada, mas não as pessoas. Na cena da taça, é as pessoas que sofrem. Veja, uma coisa não anula a outra, né? Na trombeta é dito que 1/3 parte das plantas, das plantações, ela é atingida, é queimado. Agora é dito que as pessoas na Terra são atingidas, mas está em vista o ambiente terrestre, tá? Então, a palavra terra aparece nas duas. Então, na primeira, no caso da trombeta, é dito que as ervas, né, as plantas, as florestas, é atingido na terra. E agora, na taça, é dito que as pessoas que estão na terra são atingidas. Na segunda trombeta, nós temos 1/3 do mar que é atingido. E agora nós temos na taça a totalidade do mar. Diz que todos os seres do mar morrem, né? Na terceira trombeta, nós temos 1/3 parte das águas potáveis. Agora nós temos a totalidade das águas potáveis. Então,
Como que a gente poderia conciliar isso se fosse uma repetição do evento? Poderia ser o evento em crescente. O evento começou atingindo uma parte das águas e ele vai crescendo e atinge todas as águas. É uma possibilidade de entender o texto, tá? Mas veja como é muito parecido, né? Muitas vezes, quase todas as trombetas, elas têm uma semelhança muito grande com as taças, com a diferença que agora vai crescendo num volume total, sai do parcial para o total. A quarta trombeta diz que havia trevas parciais, né? Então, 1/3 da luz do sol e das estrelas é diminuído. Agora nós temos uma diferença. O sol ele fica tão forte que as pessoas são queimadas pelo calor do sol. Mas não é aquele calor que a gente reclama, tá? É um calor muito mais intenso. É um calor que chega a provocar a blasfêmia, as pessoas sofrem. Hoje as pessoas já blasfemam com o calor que existe, né? Mas imagina um calor a ponto de matar pessoas, né? Infelizmente, não sei se os irmãos sabem, tem lugares do mundo que já acontece isso, né? Na Índia, tem pessoas que morrem de intenso calor. Tem épocas do ano que o calor na Índia é tão intenso que tem pessoas que morrem. Aqui no Brasil, nós temos na época do inverno, algumas cidades, né, aqui em São Paulo, no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, os irmãos já devem ter visto notícias de pessoas que são moradores de rua que morrem na época do frio, né? Na Índia, nós temos na época do calor pessoas que morrem de calor. Já pensou? Né? E aqui nós temos no Apocalipse falando de uma época que o calor vai ser muito mais intenso. A quinta trombeta, ela fala de hordas de anjos maus que torturam as pessoas. E agora nós temos na quinta trombeta falando que o trono de Satanás, do reino do anticristo, ele também vai sofrer, ele vai ser atingido. Na sexta trombeta, diz que 1/3 da raça humana morre na guerra, e a sexta taça diz que o rio Eufrates ele é seco para passar o exército que vem para a guerra. Vocês repararam que tem aí uma proximidade? Se na trombeta 1/3 da humanidade morre na guerra, agora está falando do caminho para a guerra, da onde que vêm os exércitos para a guerra. E a sexta trombeta ela é quase toda idêntica com a sexta taça, com uma exceção. Tem uma exceção aqui interessante, irmãos. Olha como termina. Eu estou voltando lá na passagem bíblica. Olha como termina aqui o versículo. Aqui. Estou grifando aqui, deixa eu colocar em amarelo. Né? Verso 17. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. Tá vendo? É como se fosse assim, ó. Lembra Jesus na cruz, quando gritou, está consumado? Né? Ou seja, terminei a obra, acabou, está consumado. Agora, quando é derramada a última taça, uma voz do céu diz: está consumado, está feito, acabou, chegou o final. Né? A diferença é que, na sequência, que é o capítulo 17, 18 e 19, vai ser contado como vai ser esse evento final. Tá? Mas aqui é o final, é o fechar das cortinas da história. Tá bom? Mais uma vez, né? Nós já lemos isso nas outras passagens do Apocalipse. Agora vamos lá? Vamos ver agora cada uma dessas taças, né? Então a primeira taça, né? A primeira taça da ira de Deus. A primeira taça, ela diz que as pessoas recebem úlceras malignas e perniciosas. Né? Então imagina as pessoas com o corpo cheio de úlceras, né? Cheio de feridas perniciosas e malignas. Só que tem um detalhe curioso aqui, que diz que as únicas pessoas que recebem a úlcera maligna são aqueles que têm a marca da besta e são seus adoradores. Eu quero fazer um parênteses aqui para te acalmar ou acalmar quem estiver me assistindo posteriormente. Tem pessoas que têm muito medo de receber por engano a marca da besta, né? Principalmente nessa época. Hoje eu conversei com
com algumas irmãs aqui do nosso grupo, a irmã Salomé falou comigo, a irmã Fábio falou comigo, eu tenho falado com outros irmãos também, né? Muitos irmãos que divulgam vídeos ou mandam vídeos falando sobre a marca da besta. Eu já vi muitos pregadores, eu já falei aqui em outros momentos com os irmãos, pessoas que achavam que o cartão de crédito era a marca da besta, pessoas que achavam que o chip do celular era a marca da besta, pessoas que agora estão dizendo que esse novo dinheiro digital vai ser um sinal da besta, pessoas que diziam que você ter uma conta no banco era a marca da besta, e por aí vai, né? Que a vacina que vai receber, na vacina tem um chip, já ouviram isso? Tem gente que diz que na vacina tem um chip que vai ser implantado na pessoa e tem a marca da besta. Aí tem gente que fica desesperada, agora eu tô com a marca da besta, e quem tem a marca da besta não é de Deus, né? Irmãos, Deus não se engana com nada, tá? Se um dia um crente for amarrado e for marcado nele a marca da besta, irmãos, ele vai para o céu do mesmo jeito. Quem é condenado com a marca da besta é aquele que adora a besta. Olha como está no versículo, a gente tem que ler ele todo, né? Os homens, versículo 2, está aqui em vermelho, aqui em cima, tá? Ó, em vermelho. Ó. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. Né? Deus, ele conhece o nosso íntimo, o nosso coração. Da mesma forma que o batismo, ele só tem significado se a pessoa se converteu de verdade. Lembra da circuncisão que tinha no Antigo Testamento? Né? Todo homem era circuncidado, era uma marca na carne do homem. Mas lembra que em Deuteronômio, no livro de Jeremias, e o apóstolo Paulo, 3 vezes na Bíblia vai ser dito, olha, a verdadeira circuncisão não é na carne, é no coração. Não adianta alguém ser circuncidado e no coração não ser convertido. Não adianta alguém descer as águas, mas não ser convertido. A Deus ninguém engana. Né? Então, ainda que a marca da besta ela possa ter um sinal externo, irmãos, o que Deus olha é a verdadeira conversão que está no coração. Né? Então, se um dia um crente fosse amarrado e fosse tatuado lá à força com a marca da besta, você acha que o diabo iria tirar a salvação desse crente por isso? Jamais, né? Jamais. Então, Deus conhece os seus verdadeiros adoradores. Aqueles que são marcados com a mente de Cristo, lembra que nós também somos marcados? Lembra que nós lemos da marca do Cordeiro? A gente tem na testa, está escrito. São marcados na fronte com a marca do Cordeiro. Isso não é tatuagem. Isso é uma marca do Espírito Santo em nós. O apóstolo Paulo diz que nós temos o selo é uma marca. Nós temos o selo do Espírito Santo e nós temos a mente de Cristo. Todos nós que estamos aqui e verdadeiramente nos convertemos ao nosso Deus, nós já estamos marcados por Ele. E não existe marca da besta que tire isso. Né? Não existe nada disso. É claro que nós temos que estar atento com tudo que acontece. Né? Mas a pessoa, ela comprar com cartão de crédito, a pessoa receber uma vacina, a pessoa ter um chip no seu cartão. Ah, eu lembrei agora, a maior desgraça foi quando colocaram o chip no cartão, né? Porque antes o cartão era de passar, vocês se lembram? O cartão tinha uma tarja preta e você passava, né? Foi na época que colocaram o chip no cartão, pronto, né? Quantos pregadores falaram que era a marca da besta, né? E hoje as igrejas e esses pregadores provavelmente usam cartão de crédito com chip, né? Mas isso não te faz adorador da besta, pelo amor de Deus, né? Adorar é você reconhecer como um Deus. Adorar é você se curvar e você dizer, eu te louvo, te adoro, né? Então, cuidado com o medo desnecessário, tá? O medo desnecessário. Nesse caso aqui, as úlceras virão sobre aqueles que são portadores da marca da besta e os seus adoradores. Irmãos, eu vou fazer uma observação aqui que a maioria das Bíblias não tem. Né? Tem uma Bíblia que eu uso, eu tenho um monte de Bíblia aqui, irmãos, olha. Tem uma Bíblia que eu uso, inclusive eu usava na escola bíblica, quando eu ia aí na nossa igreja, na época presencial, eu comprei para dar aula, inclusive. Lembra dos Salmos, que a gente estudou a revista dos Salmos? Lembra? Que maravilha foi, hein? Meu Deus, até hoje eu me lembro de algumas coisas daquela época. Eu comprei a Bíblia de Jerusalém, né? Que é uma tradução
Ecumênica, ela é de editora católica, mas os tradutores são protestantes e católicos. Ela é uma das poucas Bíblias que tem uma coisa que eu vou observar aqui hoje, que está correto de acordo com o texto grego, tá? A maioria das Bíblias que nós usamos, elas não têm. Inclusive, você pode observar se a que você está usando tem. Que é o quê? O singular. É uma coisa, parece boba, tá? Mas é uma coisa que pode ter um significado aqui. O uso singular de úlcera e não úlceras. Volta lá no versículo 2, né? Olha lá, e sobrevieram úlceras. Tá vendo? Aqui na minha Bíblia tá no plural. Olha o S aqui, ó. Úlceras, úlceras. Só que eu descobri, estudando, preparando, inclusive usando o livro evangélico, tá? Livro protestante, ele vai dizer que em grego não está no plural, está no singular. Úlcera, como se fosse uma só. Só que no versículo 11, lá sim, no versículo 11 está no plural. Lá diz, os homens tiveram úlceras. Mas aqui está no singular, somente úlcera. Por que será? Né? Por que será? A Bíblia de Jerusalém é uma das poucas que deixou do jeito que está no original. Deixou no singular, úlcera. Qual que é a possível explicação que eu achei muito interessante? Né? Eu achei interessante notar o seguinte, olha aqui, ó, né? O singular úlcera consta aqui Tebe também é uma Bíblia de tradução católica, tradução ecumênica, acho que brasileira, a Bíblia Tebe, e a Bíblia de Jerusalém, BJ é a Bíblia de Jerusalém, tá bom? Ela consta no singular. No 11 está no plural. Em contraposição à marca da besta. Marca, não é marcas, é marca também. A marca da besta e a úlcera. O que o autor está fazendo aqui num jogo de palavras, ele está querendo dizer o seguinte: vocês que receberam a marca da besta, agora vão receber a marca de Deus. Mas não é a marca da salvação, é a marca da dor. Você aceitou ser um portador da marca da besta, agora Deus te dá uma úlcera. A marca de Deus para o povo da besta será uma úlcera maligna. Né? Então é como se Deus estivesse dando troco, é como se Deus estivesse falando assim, ó, de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantou ele colherá. Você quis a marca da besta, agora receba a úlcera, que é como se fosse uma úlcera repugnante. Pessoas estavam se orgulhando talvez de ter a marca do anticristo, que aparece como Salvador, agora aquelas pessoas começam a ficar deformadas com a marca da úlcera perniciosa e repugnante. Né? É um singular, parece uma coisa boba, né, irmãos? Porque o sentido lógico está no plural, só que o texto grego está no singular. E aqui um dos teólogos que eu uso, ele identifica como se fosse essa contraposição mesmo, tá? E tem sentido. A segunda taça da ira de Deus, ela atinge o mar, e o mar se transforma em sangue. Só que aqui tem um detalhe, né? Não é a cor do mar que fica vermelha. Vocês já viram algumas explicações científicas sobre o rio Nilo ter se convertido em sangue, lá da época de Moisés? Tem cientistas que tentam explicar, né? E é verdade, não que aconteceu na época de Moisés, tá? Mas o evento científico que eu vou citar é verdade. Existem alguns lugares, em alguns momentos, que existe liberação química de alguns animais que a água fica vermelha. Mas isso não altera a qualidade da água. A água continua sendo água, mas ela fica vermelha, parecendo sangue. Né? Mas aqui, olha como está escrito. O mar, ele fica como sangue, mas é sangue de morto. Olha a expressão que está na Bíblia. Versículo 3, derramou o segundo anjo, a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto. A Bíblia está querendo dizer que não é apenas a cor do mar que vai mudar, mas a textura. O mar vai ficar como sangue, mas não é sangue de vivo, é sangue que coagulou, é sangue granulado, né? Essa é uma das expressões que usa, aquele sangue pesado, aquele sangue que parece aquele sangue pisado, que o pessoal costuma dizer, né? Aquele sangue empretecido, aquele sangue que granulou, aquele sangue que não tem mais, aquele sangue fétido, sem vida. Né? Então, por isso, também
que todos os seres do mar morrem, né? O que o profeta está mostrando é que não é o sangue da vida, mas é o sangue da morte. O juízo de Deus agora ele é tal que não é mais vida que está vindo, mas é a morte. O mar vai se tornar podre. Imagina o cheiro. Olha o tamanho do mar, dos oceanos, né? Imagina o mar, os oceanos ficarem podres. Imagina tudo que existe no mar morrer e apodrecer. E o mar cheirar muito mal. Aonde que vai chegar isso? Imagina o poder dessa destruição, né? A terceira taça da ira de Deus. Agora é atingido as águas potáveis, né? Da mesma forma, é sangue. As águas potáveis, os rios e as fontes das águas, eles se tornam em sangue. Apesar de que aqui não está escrito que são todas as águas potáveis que se transformam em sangue, mas ele está escrito de um modo muito aberto, né? Que sugere que possivelmente seja tudo mesmo, né? Então aqui diz que as águas, as fontes das águas, então poço artesiano, tá? Que você imagina lago, represa, rios, todos eles se transformam em sangue. E aqui tem uma pausa que é um clamor nosso. Eu vou mostrar para os irmãos 2 livros que eu li esses dias. Aliás, um eu acabei de ler e o outro eu estou lendo. Será que eu guardei ele? Cadê o meu livro? Bom, irmãos, eu acabei de ler um livro que se chama Deus, a Liberdade e o Mal. Achei, tá aqui. Vou mostrar para os irmãos, eu indico para os irmãos, tá? Eu acabei de ler esse, ó, Deus, a Liberdade e o Mal. Ele vai tratar do quê? Uma das grandes questões da filosofia e da teologia é se existe Deus, por que existe o mal, né? Porque, se Deus é bom e é todo-poderoso, por que existe o mal no mundo, né? Então eu li esse daqui, Alvi Platinga é um filósofo, e eu estou lendo agora um do pastor que eu acabei de citar, né? Luiz Saião, né? Esse daqui, O Problema do Mal, que é um comentário do livro de Abacuque, né? Esse daqui é da editora Ragnos, né? Pastor Luiz Saião, e esse daqui é da editora Vida Nova, né? O Deus, a Liberdade e o Mal, e esse daqui estou gostando muito, O Problema do Mal. Essa situação que aparece agora no Apocalipse é um clamor que eu acho que um dia você já fez. Todo ser humano, ele tem que fazer esse clamor. Por que existe o mal no mundo? Às vezes a gente esquece porque a gente está vivendo uma vida mais tranquila. Mas quando a gente sofre, quando um amigo nosso sofre, quando alguém da nossa família sofre, quando alguém da nossa igreja sofre, quando a gente vê um desastre, a gente não se pergunta por que existe tanta dor, tanto sofrimento no mundo, né? A Bíblia trata disso muitas vezes de modo indireto. O livro de Abacuque é um dos livros que o profeta pergunta para Deus: Deus, por que o teu povo está sofrendo? Né? Então nós temos lá, no livro de Jó também existe essa pergunta. Jó, ele pergunta sobre o seu sofrimento. O mal é inegável, o mal está no mundo, mas a gente não pode esquecer que Deus criou tudo muito bom e o mal veio depois. Mas mesmo assim a gente pergunta por que Deus permite o mal. Essa não é a nossa aula de hoje, mas o mal existe. E o mal está acontecendo aqui agora. Não é triste ver isso que está acontecendo aqui nessa declaração do Apocalipse? Eu imagino que vocês gostem da natureza, né? Aliás, todo crente verdadeiro tem que gostar da natureza, né? Se existe um crente que não gosta da natureza, ele tem que se reconciliar com Deus, tá? Se existe crente aqui que não gosta de árvore, de flores, de animais, da natureza, você tem que pensar 2 vezes, porque essa é a criação de Deus, Deus que fez. Como que a gente não vai gostar de algo que Deus fez? E quando a gente olha a natureza sofrendo, a gente tem que sofrer junto. A Bíblia diz que a natureza geme. E quando a gente vê a humanidade sofrendo também, imagina o mar virar sangue. E todo ser do mar morrer e perecer. Imagina a gente ver as queimadas. No Apocalipse, uma das trombetas diz que 1/3 parte das ervas queimam. Né? Então isso é muito triste. Diante de toda essa calamidade, a gente pode questionar, será que isso está certo? Será que está certo acontecer isso? Será que Deus não está sendo pesado demais? Aí vem a terceira taça, e vem um dizer
do céu sobre isso, né? Então, repetindo aqui, essa pausa maior, ela é necessária aqui porque ela é importante, tá? Para a nossa fé em Deus, né? Derramou o terceiro a sua taça sobre os rios e nas fontes das águas e se tornaram sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que era o santo. Irmãos, o juízo de Deus é justo. O que vai estar acontecendo aqui não é injusto, é justo. Quem está fazendo isso é o santo. Não é alguém que se tornou pecador. Quando o homem agride a natureza, é pecado. Quando o homem agride o próximo, é pecado. Mas a ação de Deus é justa e ele é santo. Eu não sei a resposta, e os teólogos e os filósofos, eles sugerem respostas, mas eles não têm a palavra final, né? Mas não significa que não há. Eu não sei explicar para você como que funciona um vírus. E nem você sabe, a não ser que tenhamos um médico aqui hoje. Eu não sei explicar para você como que funciona a internet. Eu não sei explicar para você como que funciona uma fisão nuclear. Eu não sei explicar para você muitas coisas de física, química e biologia. Não quer dizer que não haja uma explicação. Não quer dizer que não haja. Não saber a resposta não quer dizer que não haja uma resposta. Nós não sabemos o porquê do mal no mundo. Aliás, nós sabemos da entrada do pecado, né? Mas nós não sabemos todas as respostas. Nós não sabemos todas as respostas sobre a permissão de Deus sobre tantas coisas que acontecem na humanidade. Mas Deus é justo, ele não deixa de estar guiando a história para um final glorioso. Por isso que aqui tem uma pausa e tem um anjo que grita: Deus é justo e ele é santo. O juízo de Deus não é injusto. O que está acontecendo é porque é a justiça de Deus. E aqui ele diz um dos motivos. Diz assim, ó: porquanto derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Ou seja, são merecedores. A ação de Deus será justa. Eu não posso julgar nem condenar ninguém, mas Deus é o único que pode. Às vezes a gente fica bravo com o que acontece na humanidade e a gente tem que ficar. A gente tem que sentir repulsa e ódio mesmo, não contra pessoas, mas contra a corrupção, contra o crime. É tanta maldade, a maldade cresce, a gente tem que sentir repulsa e nojo disso. Mas a gente não pode esquecer que existe um Deus justo que está olhando tudo isso. E no momento certo, ele vai trazer a justiça. Ele vai trazer a justiça, não eu. No momento certo, o Deus que é santo e não deixou de ser santo, ele vai agir com justiça. Olha que interessante. Nessa pausa que é feita, Deus não explica o motivo do juízo e Deus não explica o motivo dos males que estão acontecendo. Mas ele apenas afirma: é justo o que está acontecendo. É a justiça de Deus operando. Talvez nos escape entender, mas é a justiça de Deus operando. Talvez somente na glória nós vamos entender o porquê das ações de Deus, né? E aqui o 7 repete: ouvi do altar que se dizia, certamente, olha o certamente, irmãos, certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Olha, ele não deixa de ser todo-poderoso. Certamente, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. 2 vezes aparece a palavra justo. O que está acontecendo é justo, não é injusto. É justo, é juízo. O juízo do Deus que é todo-poderoso e que conhece os homens. A Deus ninguém engana. Deus sabe separar aqueles que se voltaram para a besta e aqueles que se voltaram para o cordeiro. Ok? Bom, então, a explicação que está aqui abaixo é justamente essa comparação que eu fiz com os irmãos, né? Aqui é dito de 2 testemunhas que vão dizer que é justo. Primeiro é um anjo que diz, né, no versículo 5, diz que um anjo diz que é justo, e no versículo 7 diz que uma voz saiu do altar dizendo que é justo o que está acontecendo. Tá?
Vamos para a quarta praga, né? A quarta taça da ira de Deus. Na quarta taça da ira de Deus, o sol se intensifica, fica muito quente e as pessoas mordem a língua e blasfemam contra Deus. Aqui tem uma coisa interessante. Diz que as pessoas não se arrependeram. Não se arrependeram. As pessoas não se arrependeram. Queridos irmãos, eu respeito todas as vertentes teológicas, tá bom? Que existem, mas eu sou de uma vertente, eu pessoalmente, eu sou de uma vertente que a oferta de Deus para o arrependimento e para a salvação é para todos os homens. Eu tenho muita dificuldade de entender que Deus escolheu alguns para a condenação. Eu entendo que a proclamação do evangelho, ela é honesta e verdadeira. Se a proclamação é quem tem ouvidos ouça e não endureça o coração, é porque Deus dá essa possibilidade aos homens. E aqui é muito interessante que fala de arrependimento. O que nós entendemos é que mesmo nesse momento final, aos homens é dada a oportunidade de se arrepender, mas eles não querem se arrepender. É dada a oportunidade de se arrepender, mas eles não querem, eles não se arrependem. Pelo contrário, eles blasfemam contra Deus. Né? Então aqui tem uma coisa interessante que é o morder da língua. Né? Vocês viram que eles mordem a língua? Né? É como se fosse aqui, talvez, um certo tipo de humor, tá? Um certo tipo de paródia humorística, alguma coisa do tipo, querendo dizer, no lugar dos homens abrir a boca e gritar, eu sou pecador, eu mereço. Eles preferem morder a língua para não louvar a Deus e não reconhecer a grandiosidade de Deus. É como se segurasse a boca, como se mordesse, se prendesse para não reconhecer a soberania de Deus, que diz que é aquele que tem o controle dos flagelos. Os homens preferem morder a língua do que abrir a boca para dar glória a Deus, que é o Deus que pode salvar e pode libertá-los. Né? Diz que eles praguejam, eles não se lembram de Deus, eles não se voltam para Deus. Tem outra coisa curiosa aqui, irmãos, é que a humanidade geralmente ela tem essa postura, né? Geralmente o ímpio, né? Ou a pessoa que vive na impiedade, a pessoa que é blasfema, né? Não a pessoa que tem uma vida sem pensar em Deus, né? Mas tem pessoas que são blasfemos. Eles dizem assim, Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe. Quando está tudo muito bem, ele diz que Deus não existe. Mas na hora que tem uma pandemia, na hora que tem uma praga, na hora que tem uma guerra, aí ele lembra de Deus para blasfemar. É o que está acontecendo aqui. Essa humanidade descrita aqui no Apocalipse, ela não se lembrou de Deus. Lembra dos profetas, os 2 profetas que enfrentam a besta, e eles pregaram para o mundo inteiro? Vocês se lembram disso? Nós temos que ter o olhar todo, o olhar completo. Nós temos um anjo que passou pelo meio do céu, e diz que ele levava o evangelho eterno para ser pregado na terra toda. Nós temos as 2 testemunhas, os 2 profetas que também pregam, e nós temos os santos na terra. Mas a humanidade, essa humanidade que está sofrendo aqui, ela não quis dar ouvido. Deus não existe. Mas na hora que a dor chegou, Deus existe e ele é blasfemado. Então tem pessoas que não pensam em Deus quando está tudo bem. E quando tudo está mal, ele pensa para questionar. Se Deus existe, por que eu estou sofrendo? Né? Se Deus existe, por que existe tanto mal? E aí xinga Deus, se revolta contra Deus e blasfema contra Deus. Mas no tempo oportuno, ele não se voltou para Deus. Né? E agora, na dor, ele também não se volta com arrependimento, mas ele se volta para murmurar e blasfemar. O pecado é intensificado, né? Irmãos, temos aqui a quinta taça da ira de Deus, que diz que é derramado sobre o trono da besta, e o trono da besta fica em trevas. Olha que interessante, porque enquanto na taça anterior parece que o sol fica mais forte, porque as pessoas se queimam, né? Se bem que a intensidade não precisa ser da luz, mas é do calor.
nós temos um cenário também de muita fumaça, né? Na quarta trombeta. Talvez a luz diminua pela poluição, é uma possibilidade, né? Mas nós temos na taça anterior a intensificação do sol, mas agora nós temos trevas. O reino da besta fica em trevas. O que significa isso? Será que a luz vai diminuir? Será que é isso que vai acontecer? Irmãos, imagina um mundo sem internet hoje. Olha, o que eu estou falando agora, parênteses aí, eu não vou fazer igual a maioria desses pregadores do Apocalipse, que eu vou falar que é isso, eu não vou falar isso, tá? Mas eu vou dizer só para você fazer um exercício de reflexão, tá? Talvez não seja isso que eu vou falar, mas é só uma possibilidade. Aqui diz que o reino da besta vai ficar em trevas. Como que um país hoje ficaria em trevas? O que é trevas? Trevas você não vê nada. Você não consegue enxergar um passo à sua frente. Um reino em trevas hoje seria um reino sem internet, sem meios de comunicação, sem meios de transporte, sem meios tanto da comunicação quanto do transporte. E hoje, se a internet caísse no mundo todo, os reinos do mundo estariam em trevas. A nossa aula não estaria acontecendo aqui agora. A gente não conseguiria ter esse contato. Os bancos, as delegacias, os hospitais. Imagine a pane no mundo. Hoje, quantas coisas dependem da internet cada vez mais. Talvez, eu estou falando talvez, hein? Talvez o reino da besta em trevas seja uma crise das tecnologias. Talvez as tecnologias, a internet, os meios de comunicação, os telefones, talvez tudo pare. Talvez seja uma pane que tudo vai parar de funcionar. Imagina os armamentos, imagina os automóveis, os carros, imagina uma pane eletromagnética no planeta inteiro. Os reinos deste mundo estariam em trevas, né? Mas talvez seja literal. Talvez, de fato, o sol vai escurecer e a terra vai estar em trevas. Mas olha o texto que diz: o reino se tornou em trevas. E a consequência é que os homens mordem a língua por causa da dor que estão sentindo. E de novo eles blasfemam contra Deus e de novo eles não se arrependem, né? Então, aqui a ideia é de pânico no reino do anticristo. O anticristo se acha muita coisa? Deixa a taça da ira de Deus cair lá. Vai cair em trevas o reino do anticristo, né? E aqui, irmãos, eu quero ler um texto muito triste, né, do Calbart, né? Calbart é um dos grandes teólogos do século XX, tá? É um teólogo considerado também conservador em muitos pontos, tá bom? É um teólogo muito interessante, é um teólogo que foi um dos poucos teólogos que enxergou no Hitler um perigo. Eu já comentei aqui, né? No começo, a igreja alemã acreditou que o Hitler era um tipo de enviado de Deus, deu muita credibilidade para o Hitler, porque o Hitler falava da igreja, da família, né, da unidade, da questão nacional, vamos defender o nosso país, a nossa pátria. O Hitler falava contra o comunismo, falava contra a União Soviética. Então, o Hitler parecia uma espécie de salvador. Muitos cristãos se aliaram ao Hitler. Calbart foi um dos poucos teólogos que resolveu fazer um protesto contra o Hitler e ele acabou conseguindo reunir muitos teólogos contra o nazismo, né? Claro que depois, né, o Hitler mostrou quem ele era. Mas no começo foi um dos poucos que percebeu quão maligno era o Hitler. Mas eu não quero falar do Hitler, tá? Eu quero falar de um texto do Calbart que tem a ver com a nossa leitura aqui hoje, tá? Então, está escrito aqui o seguinte, tá vendo onde está aqui a linha azul? É aqui que eu vou ler, tá bom? Certa vez, Calbart iluminou essa natureza humana de forma profunda. Aqui agora, entre aspas, é um escrito do Calbart, tá? De acordo com o que percebemos hoje, deve-se presumir com a maior certeza de que também na manhã, após o juízo sobre o mundo, caso isso ainda fosse possível, que não é, tá? Caso fosse possível, toda discoteca, todo clube de carnaval,
toda empresa jornalística ávida de anúncios e assinaturas, ou seja, ávida por dinheiro, né? Toda a recâmara cheia de fanáticos políticos, todo clube ímpio de fofocas, e aqui é o meu medo, irmãos, mas também toda a rodinha de chá cristã e todas as assembleias eclesiásticas tornariam a reconstruir suas atividades da melhor maneira possível. E agora ainda mais lhe daria continuidade, completamente intacta, inteiramente sem arrependimento, de forma alguma diferente que hoje e anteontem. Enfim, não são as ardências do fogo, a carência de água, o terremoto, a guerra, a peste e o escurecimento do sol e tudo mais que puder acontecer nessa direção, que como tais poderão transportar-nos para o temor real e então também para a verdadeira paz. O que o Calbart quis dizer aqui, irmãos? Pensando nesse texto do Apocalipse, que diz que as pessoas, no meio de tanta dor, elas não se arrependem. É tanta dor, tanto juízo de Deus, teve as testemunhas, teve tanta coisa acontecendo, as pessoas não se arrependem, pelo contrário, elas blasfemam. Lembra? Quem é sujo, suja-se mais. Mas quem é limpo, limpa-se mais. Parece que o que acontece é isso. O que o Calbart quis mostrar, ele falou, se Deus trouxesse o juízo final hoje, mas amanhã a história voltasse a acontecer como está acontecendo hoje, ele diz, olha, o carnaval ia voltar, as discotecas ia voltar, o tráfico ia voltar. Aí ele fala da igreja, a gente acha que a igreja está livre, né? Ele fala as rodinhas de fofoca na igreja, tudo, essas disputas políticas, tudo isso iria voltar. Porque não é terremoto, não é. E o Calbart, ele viveu a época da Segunda Guerra Mundial e o nazismo. Depois da Segunda Guerra Mundial e do nazismo, o mundo ficou melhor, irmãos? A gente está achando que depois dessa pandemia o mundo vai ficar melhor, né? Eu espero que fique. Eu espero que as pessoas tenham um coração mais quebrantado. Mas, irmãos, o mundo já passou por desastres incríveis. Bombas atômicas. O mundo já passou por 2 guerras mundiais. A criminalidade, a pedofilia, os estupros, as violências, o tráfico, o terrorismo só aumenta. Não está na pandemia a transformação do homem, mas está em ter um coração que se volte para Deus de fato e lhe dê glória e lhe reconheça, numa ação que só o Espírito de Deus pode gerar no coração humano, é evidente. Então esse é um clamor aqui do Calbart que eu achei muito interessante em inserir aqui no texto, né? Porque na leitura do Apocalipse, infelizmente os homens não se arrependam, né? Eles não se arrependeram, né? Eles continuaram e, aliás, intensificaram. Agora vamos já para as 2 últimas taças da ira de Deus. A 6ª taça da ira de Deus é uma das mais curiosas e difíceis, tá bom? Então, essa é uma das mais difíceis. Falar que o mar vai virar sangue é fácil, irmãos. Agora essa daqui é mais difícil, tá bom? Vamos lá. Derramou o 6º a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse. Por que o rio tem que secar? Para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhante a rã. Não é rã, tá, irmãos? É semelhante a rã. Não vai começar a fazer campanha para matar as rãs desse mundo falando que rã é demônio, tá? O espírito parecia uma rã, mas não é a rã não, tá bom? Semelhante a rã. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais. Cuidado, hein? O diabo também faz sinais. Deus faz sinais. Eu acredito em um Jesus que cura, liberta e transforma, né? Eu já vi pessoas paralíticas andando, Deus cura. Mas cuidado que aqui diz que esses espíritos também operam sinais, né? E se dirigem aos reis do mundo inteiro. Cuidado. Você que confia em político, eu também me coloco no meio, tá? Não confie tanto em políticos assim. Cuidado. Se a era final chegasse hoje, esses espíritos malignos, eles enganam os reis do mundo inteiro. Sabe o que eu vejo pessoalmente, irmãos? Eu, pessoalmente, tá? Não é nenhum dos teólogos que eu li. Toda essa briga de esquerda, direita, capitalismo, comunismo, socialismo, né?
Não importa, irmãos. É só o evangelho que transforma o coração do homem. Quando acontecer o que está previsto aqui no Apocalipse, e me parece que não está tão longe de acontecer, provavelmente nós vamos ter governos capitalistas e comunistas, e todos eles serão enganados por esse espírito maligno que sai da boca da besta, do dragão e do falso profeta, né? Então, cuidado, hein? Se apegue mais à palavra de Jesus, ore pelos políticos, todos eles, ore pelo Bolsonaro, ore pelo presidente da China, ore pelo John Biden, ore pelo Donald Trump, pelo presidente de Israel, ore por todos, para que conheçam a Jesus e se arrependam, para que tenham um governo mais justo e honesto. Mas em último lugar, né, aliás, em primeiro lugar, na nossa vida é a confiança no nosso Deus e no Evangelho. Cuidado, porque o prognóstico do Apocalipse não é muito bom para os políticos, não, tá? Para os políticos, olha, não é muito bom, não, porque diz aqui que são os reis do mundo inteiro. Olha só, eles se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los, do mundo inteiro, do Brasil, inclusive. Não estou falando de hoje, não, pode ser de hoje, se acontecesse hoje, né? Ou do futuro. Quem estiver governando o Brasil, irmão, não vai escapar, não. Quem estiver governando os Estados Unidos, não vai escapar, não. Os reis do mundo inteiro serão atraídos para a guerra contra o Cordeiro. E aqui faz a pausa, fala da volta de Jesus, né, que vem como ladrão, e diz que eles se ajuntaram no Armagedon. Eu vou tirar desse compartilhamento para abrir outro, para os irmãos verem aonde que fica o Armagedon. Vocês querem ver onde que fica o Armagedon? O Armagedon não é um evento, tá? O Armagedon é um lugar, tá? O Armagedon é um lugar. Eu vou abrir aqui um mapa de Israel e aí eu mostro para os irmãos aonde que fica o Armagedon. Os irmãos que estão acostumados a fazer viagens para Israel, é que agora nós estamos numa época que infelizmente as viagens não estão sendo propícias, né? Mas existe o lugar, dá para visitar, tá bom? Ele é um local turístico bem visitado e ele existe. Eu vou mostrar para os irmãos aqui no mapa onde que fica, tá? Acho que abriu aí o mapa para os irmãos. Aqui é o mar, onde está escrito Mar Grande, aqui na verdade é o Mar Mediterrâneo. Tá vendo? Ó, Mar Grande, aqui é o Mar Mediterrâneo. Olha, aqui está Jerusalém, tá vendo? Jerusalém é a nossa referência. Agora, subindo aqui, nós temos Megido, tá vendo Megido? Megido. Ó, Armagedon, são duas palavras, tá? O Magedon é Megido em hebraico. O Armagedon é justamente aqui onde está escrito Megido. Tá vendo aqui onde está escrito Vale de Jezreel? Mais especificamente é nesse vale. Vale de Jezreel, Esdrelon. Esse vale de Jezreel é chamado também de o Vale de Josafá. Lembra do rei Josafá da Bíblia? Nesse lugar aconteceram muitas guerras no Antigo Testamento. Vocês sabem aqui qual que foi? Escreva aí para mim. Alguém escreve lá no chat. Qual que foi o melhor rei de Israel? O melhor rei de Israel, lá da Bíblia, tá? Do Antigo Testamento. O melhor rei de Israel. O melhor no sentido moral. Vamos dizer, o rei mais justo, mais honesto, com coração mais devoto a Deus. Quem vocês acham que foi o rei assim mais consagrado lá do Antigo Testamento, né? Bom, eu não sei se é o que vocês vão colocar, mas aquele que eu entendo que foi, ele morreu aqui, lutando contra um faraó, tá? Faraó Neco, tá? Daqui a pouco eu olho o que vocês escreveram lá no chat, para ver se vocês concordam comigo, né? Então, vou diminuindo aqui, então, nós temos aqui Israel, aqui embaixo Jerusalém, então o Armagedon ele fica aqui em cima, né? O Armagedon fica aqui em cima. Quando a Bíblia diz que os reis vão ajuntar os seus exércitos no Armagedon, é nesse lugar. É esse aqui, o Vale de Jezreel, que é o Megido, ou Megido. Olha aqui o Monte Carmelo. Lembra lá? Elias subiu no Monte Carmelo, né? Aqui é o Mar da Galileia, né? Se tiver alguém aqui na sala que já fez uma dessas visitas turísticas a Israel, se você já foi no Mar da Galileia, ou aqui, olha, Nazaré está aqui perto, né? Onde Jesus viveu a sua infância, né? Então é nessa região. Samaria, Jerusalém está bem para baixo, tá bom? Jericó,
Jerusalém fica mais ao sul, Monte das Oliveiras e tal. A maioria das visitas vai para Jerusalém, mas esse lugar aqui em cima, o Megido, né, ele também é visitado. Nazaré, Galileia, o Mar da Galileia está por aqui. Deixa eu colocar outra imagem. Essa é uma fotografia. Olha o Armagedon aí. Vocês querem ver o Armagedon? Olha a fotografia. Essa fotografia eu peguei do site, se não me engano, do History, tá bom? Do History. Lá o canal, lá que tem os documentários, tá? Então ele é um vale mesmo. Aqui é uma planície, é um grande lugar plano, rodeado por montanhas ao longe. Tá vendo? Né? Aqui são ruínas, uma antiga cidade, né? Descobriram um templo nesse lugar de mais de 5.000 anos, de 3.000 a.C. E aqui eu vou colocar esse mapa para os irmãos olharem. Olha o rio Eufrates, onde está. Rio Eufrates. Rio Eufrates está aqui. Israel está aqui. Ó. O Armagedon vai ser aqui. Ó. Nazaré, tá vendo Nazaré? O Armagedon está aqui perto. Ó, né? O rio Eufrates está aqui. O rio Eufrates se seca, um exército passa e vai vir nessa direção. Aí tem um outro mapa que dá para ver um pouco mais amplo, né? Aqui o mapa mais amplo. Em amarelo é o rio Eufrates, tá? O rio Tigre está aqui em cima e aqui embaixo o rio Eufrates. Então em amarelo tem o rio Eufrates, Israel está aqui. O Armagedon é mais ou menos aqui onde estou passando a mão do mouse, tá vendo? Um pouquinho aqui, mais ou menos por aqui fica o Megido ou Armagedon. Então esse rio enorme ele se seca, um exército passa e vem nessa direção. Agora, voltando lá no nosso texto. Aqui, né? Bom, vamos lá. O que vai acontecer? Na profecia bíblica, né, esse rio se seca para um exército passar. Mas aqui vai a pergunta, será que isso é literal ou é simbólico? Né? O Armagedon, deixa eu ver se eu coloquei aqui o nome. Cadê o termo em hebraico? Quero mostrar para os irmãos. Armagedon. Aqui, né? Olha, aqui em azul, eu estou lendo no azul, tá? A palavra Armagedon é difícil de interpretar. O equivalente em hebraico seria, aqui está separado, tá vendo? Ar-Megidon. Ar-Megidon. O que significa Ar-Megidon? Né? Armegidon significa montanha de Megido. Lembra que lá no mapa não está Armagedon, está escrito Megido? Então, a montanha de Megido. Né? Só que tem um problema, irmãos. Lá não tem montanha, lá é um vale. Né? Da onde que vem essa montanha, então? Né? Então, provavelmente, as montanhas é o que está em volta. Em volta do vale tem montanhas. Então, provavelmente é daí. A gente acha, né, que é uma palavra só, né? Armagedon. Mas é que em grego, Armagedon juntou, né, o que em hebraico seria para ser duas palavras. É o Megido, é o Megido. Tá? Aqui eu coloquei as referências bíblicas. Ah, irmãos, vamos lá. Aqui já apareceu o nome do rei. Na minha opinião, o melhor rei de Israel. Será que alguém concorda comigo? Eu digo que é o rei Josias, irmãos. A maioria acho que escreveu Davi, né? A maioria eu tenho certeza que, se não escreveu, pensou, o melhor rei de Israel foi Davi. Irmãos, sabe por quê? Ó, pausa, tá? Parênteses aí da aula do Apocalipse. Por que eu acho que o Josias foi o melhor rei de Israel? Vocês se lembram que Jesus ensinou qual que é o maior mandamento da Bíblia? Né? O maior mandamento de Deus é amar a Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Não é isso? Esse é o maior mandamento da Bíblia. E outro semelhante a esse é amar o teu próximo como a ti mesmo. O maior mandamento é amar a Deus com toda a força, com todo entendimento, com toda a alma. Esse é o maior mandamento. Será que alguém consegue amar a Deus assim? A maioria das pessoas vão entender que não, né? Porque a gente é imperfeito. Pois tem uma pessoa da Bíblia que está escrito que amou a Deus com toda a alma, com toda a força e com todo o entendimento. Quem é? É o rei Josias, irmãos. O rei Josias é o único personagem da Bíblia que está escrito que amou a Deus com toda a força, com toda a alma, com todo o entendimento. Né? O rei Josias é o rei que fez uma reforma em Israel. É o rei que descobriu... Lembra daquela passagem que tinha um livro perdido? Né? Fizeram uma reforma no templo
encontraram o livro da lei perdido. Aí a profetisa Hulda, né, junto com os sacerdotes, foi lido o livro para o rei Josias. Ele caiu em prantos, né, vestiu o saco de cinza, chamou a profetisa e perguntou: o que a gente faz? E aí ele fez uma grande reforma em Israel, removeu toda a idolatria de Israel, acabou com toda a idolatria, toda a feitiçaria, ele combateu tudo que era profano em Israel, e ele fez uma grande reforma em Israel. Quando eu digo Israel, era o reino de Judá, tá bom? Era o reino do sul. Tá? E diz que ele foi um dos melhores reis de Israel. O rei Davi, é claro que é o rei mais enigmático, é dele que vem o Messias, né? Mas quando a gente conhece a história de Davi, a gente vê muitas falhas na vida de Davi. É claro que ele era um homem segundo o coração de Deus, né? A gente considera isso, mas era um homem com suas falhas. Mas sobre Josias está escrito que dificilmente houve um rei como ele, tá? Mas fica o debate, né? Fica o debate aí. Foram homens de Deus. O rei Ezequias, o rei Josias e o rei Davi. Mas sobre piedade, vida piedosa, parece que o rei Josias e o rei Ezequias foram os reis mais piedosos. Né? Davi é chamado também de homem de sangue, né? Um homem muito sanguinário, mas Josias foi muito piedoso. Irmãos, para a gente terminar a aula de hoje, então vamos lá. O que acontece? Né? O rio Eufrates ele se seca para atravessar um exército muito numeroso. Nós vamos ver os detalhes no capítulo 18 e 19. Essa guerra que está escrito aqui vai ser contada com detalhes nos próximos capítulos. Né? Estou falando igual programa de televisão, né? Nos próximos capítulos, mas é verdade, tá? No capítulo 19 é que vai contar sobre essa guerra, quando os reis da terra vão entrar em guerra contra o Cordeiro. É lá na frente que nós vamos ler. E é um exército com milhões de soldados. Mas a pergunta é, se Israel fosse ser invadido hoje, era preciso atravessar o rio Eufrates? Secar o rio Eufrates? Não. Né? Hoje, com aviões, com mísseis teleguiados, com drones, uma guerra hoje dificilmente iria precisar de um exército com milhões de soldados e mais, uma infantaria, um exército terrestre. Na época de João, os exércitos eram terrestres. Provavelmente, toda a imagem aqui ela é simbólica. Ela está mostrando que os reis vêm do Oriente. Opa, da China, hein? China, mas não é só China não, irmão. China, Japão, Rússia, tá bom? É Oriente. Aí você vai pensar, é só do Oriente? Não. Eles vêm do Oriente e se juntam com todos os reis da terra. Os espíritos que saem da boca do diabo, da besta, né, e do falso profeta, eles vêm seduzindo o mundo inteiro. E reis do mundo inteiro reúnem suas forças no Armagedon, onde a gente viu no mapa, contra o Messias de Israel. Né? Eu entendo, tá? E muitos teólogos também, que é nessa época que Israel, nessa época toda do Apocalipse, tá? Que Israel vai começar a entender ou ver em Jesus o Messias, né? Que é justamente nessa segunda vinda de Cristo que combate a besta. Tá? E a última taça é o fechamento. Né? A última taça tem esse grande terremoto, todas as cidades se abalam e diz que os montes e as ilhas desaparecem, elas fogem. Aqui é aquela linguagem do Apocalipse, como se todos os elementos da terra começassem a se desfazer. E diante disso vem o juízo de Deus. Né? E diz que mesmo assim, mais uma vez, diz que os homens blasfemam contra Deus por causa do seu flagelo. Olha aqui, mais uma vez, é dito que eles blasfemam e eles não demonstram arrependimento. Tá bom? Então, vamos parar por aqui. Algumas coisas que eu não comentei, vai aí no texto para os irmãos, tá bom? E algumas coisas que eu não comentei é porque mais à frente nós vamos olhar com detalhes, tá? Principalmente esse final, tá bom? Esse final dessa guerra final vai ser contada com detalhes nos próximos capítulos. Aqui foi falado da grande cidade. Qual que é o nome dela? A grande cidade que o terremoto divide em 3 é chamada de Grande Babilônia, não é? Então, nos próximos capítulos, essa Grande Babilônia
vai ser contada para nós. Aí a gente vamos olhar um pouco melhor quem é essa grande Babilônia, que é comparada com uma mulher, né? A grande prostituta. E depois a grande guerra, essa grande guerra desses exércitos mundiais contra o Cordeiro, é no capítulo 18, 19, que a gente vai ler um pouco mais sobre essa batalha final. Então, na verdade, essa última taça é como se fosse o final da história, acabou. Aí agora, o que o João faz? Ele conta com detalhes essas últimas taças da ira de Deus. Vocês viram que o Apocalipse ele não é linear, né? Não é uma leitura assim daqui até o final. Está feito, acabou. Aí agora ele conta a guerra que ele já descreveu e ele conta o juízo final, né? Tá bom, meus irmãos?